Bolsa de valores disparada, 10% aproximadamente de alta na última semana. E os fundos imobiliários, como ficam? Fica comigo até o final, eu tenho uma dica muito interessante para você no final. Deixa o seu like, faz a sua inscrição. Eu quero dizer que, longe de ser qualquer tipo de recomendação, é apenas a minha opinião que eu expresso nesses vídeos, tá certo? Mas deixa aí o seu like e acompanha o canal para não perder nenhum conteúdo. É sempre muito interessante a gente trocar ideia. Deixa o seu comentário a respeito do vídeo, faça o seu questionamento, eu prometo que vou responder a todos, tá certo? Bom, mas vamos então lá para a análise nossa aqui a respeito dos fundos imobiliários. Nos fundos de tijolos, a alta chega a 1,59%. Nos fundos de papéis, a 1,28%. O IFIX, que é o índice que mede a variação, a média dos principais fundos imobiliários da Bolsa, está em alta de 1,31%. O Ibovespa, que é a média das principais ações da Bolsa, está em 10,18%. Veja que interessante, há uma pequena alta em relação a uma grande alta de ações. Os fundos imobiliários sempre volatilizam menos, ele tem uma variação menor, a volatilidade dele é menor. Os fundos são mais estáveis e as ações podem variar para mais e para menos, tá? As ações, elas são mais voláteis mesmo. A notícia que afetou a Bolsa de Valores foi a notícia que a Pfizer, que é aquela empresa norte-americana que está produzindo, está fazendo uma pesquisa e que prometeu aí a produção da vacina, dizendo que está em vias de concluir os seus estudos, né? E o mercado interpreta isso de maneira muito positiva, que vai voltar à vida normal rapidamente. A interpretação do mercado é: vamos voltar à vida normal, tá certo? A inflação, agora, além dessa notícia, o que chama a atenção e que causa uma certa preocupação nos analistas é que a inflação alta a 3,23%, que acumula já em 12 meses uma taxa de 20,93%, que vai incidir diretamente, afetar diretamente fundos imobiliários, né? A inflação ela também chama a atenção. Então aí você tem um acumulado de 20,93 nos últimos 12 meses, tá? O que faz com que o IGPM de outubro seja afetado. O IPCA, o IGPM de outubro, então, teve uma alta de 3,23 e o que acumula 20,93% de alta nos últimos 12 meses. Não só o IGPM, que reflete a inflação, mas também o IPCA. O IPCA de setembro teve uma alta de 0,64%. O acumulado dele de 12 meses está em 3,14%, o que faz a gente refletir e pensar que nós teremos aí períodos um pouco mais voláteis em termos de ação. Os fundos imobiliários não vão ser muito afetados, porque a gente tem que lembrar que geralmente o IGPM, o IPCA e outros índices que são afetados pela inflação, eles calibram aí os contratos de aluguel, né? De aluguéis dos fundos. Então isso faz com que o fundo ele tenha uma melhor performance aí, né? Nesses termos. Então os fundos imobiliários eles têm esse ajuste um pouco melhor, então ele varia menos. Para quem não lida muito bem com variação de preço de cota, ou de preço de ação, no caso, que não lida bem com a volatilidade das ações, o fundo imobiliário se torna algo muito estável em relação às cotas de ações, às ações, né, na bolsa. Então a variação às vezes é muito grande. Veja, eu coloquei aqui no quadro duas categorias de fundo, os fundos de tijolos e os fundos de papéis. Os fundos de tijolos são aqueles que estão já com o empreendimento, né? Você tem aí o prédio sendo alugado com lajes corporativas ou um shopping center que está funcionando, está alocado. Então, a maior alta dos fundos de tijolos
foi registrada no XPML11. A cota estava em 109 e teve uma alta de 4,08%, certo? A maior queda, a maior baixa aqui está no BRCR11. E esse fundo ele estava cotado a 86,50 com uma variação de 4,48 para menos, tá? Então veja, esse aumentou 4 e esse diminuiu 4. Então os fundos de tijolos tiveram uma variação de 4% na sua cotação. Aí eu coloquei também os fundos de papéis. A maior alta foi o Iridium, que é um fundo imobiliário que a gente vai observar ele aí na sequência, certo? Ele teve a sua cotação em 125 com uma alta de 2,69, né, nesse período. Aí a maior queda foi registrada no MGFF, que estava a 82,30, uma queda considerável de 8%, menos 8,72. Olha só que grande queda, né? Então, esses aí foram os fundos imobiliários que eu separei para a gente perceber isso, essa variação. O exemplo que eu quero levantar agora é do Iridium. Esse fundo imobiliário Iridium é esse aqui, com a cota dele a 125,72. O anúncio dele, o anúncio de novas emissões, de uma nova emissão, melhor, o anúncio de uma nova emissão de cotas, ou a emissão de novas cotas, né, num valor patrimonial de 98, fez com que essa cota, esse preço caísse, melhor, né? A cota da bolsa foi negociada a 129,50, o P sobre VP estava alto, 1,32, mas o anúncio dessas novas cotas fez o preço despencar. A subscrição geralmente faz isso. A oportunidade de compra barata faz com que na bolsa o valor caia. Então, imagina, ela estava sendo vendida a 125, certo? Aí houve o anúncio por parte do fundo que vão emitir novas cotas a 98. Por que eu vou comprar a 125 se tenho logo a 98? Tá certo? E uma nova cota. Então o anúncio dessas, o preço despencou a 123. Né? E se um fundo tem características de sempre emitir novas cotas, ele é muito interessante, porque sempre haverá um novo movimento. O movimento do fundo, quando ele tem características de emissão de cotas periódicas, primeiro, ele cresce. Então você tem um fundo que tem esse movimento, ele cresce, emite nova cota, cai. Aí ele cresce de novo, emite nova cota, cai. Ele tem esse movimento de zigue-zague. Ou seja, não há necessidade de você se preocupar com altas e baixas no preço da cota, a não ser que você vá aumentar o seu aporte ali, aumentar a sua posição naquele fundo, tá? Então não há preocupação nenhuma com alta e baixa quando um fundo tem a particularidade de emissão de novas cotas periodicamente, que é o caso do Iridium. Né? As conclusões que a gente pode tirar disso é que a inflação alta ela vai gerar um IGPM alto e os fundos de tijolos e os fundos imobiliários no geral são afetados e reajustados pelo IGPM, que é uma boa coisa. Agora, ruim para a economia, porque isso demonstra que tem inflação e isso não é legal para a economia. Né? O IPCA também, por ele subindo, você faz com que as pessoas que são mais rígidas na bolsa saiam do fundo e dos fundos imobiliários e migrem novamente para o Tesouro Direto, né? Porque o IPCA vai subir, né? A Selic pode subir aí então. Então, se a Selic vai subir, há uma migração, certo? A subscrição faz com que haja pouca volatilidade do fundo. A taxação de dividendos também é uma outra coisa que faz com que nós tenhamos aí a preocupação do mercado, né, com essa taxação, se bem que eu não tenho assim nenhuma preocupação muito com isso, porque fatalmente isso vai acontecer algum dia. Eu acredito que mais dia menos dia vai haver a taxação dos fundos imobiliários, né? A retomada da economia para 2021 também é um outro fator importante na nossa avaliação aí. Você pode esperar que esse anúncio
a eleição americana, que ela foi anunciada aí a vitória do Biden, né? Essa retomada da economia aí em termos de pandemia é muito interessante de se notar que o mercado reagiu positivamente, né? Essa expectativa pela retomada, né? Os dividendos mensais do Iridium, o exemplo que a gente deu, é bem bacana se você observar. Se você for pegar nos sites de avaliação dos fundos, tem um Funds Explorer, que eu acho bem legal. Ele aponta uma média de rentabilidade nos últimos 12 meses de 0,77 ao mês do Iridium. Então você tem numa taxa Selic que está girando em torno de 2%, eu acho bem interessante esse dividendo mensal ir para um fundo imobiliário assim, tá? Você pode avaliar lá, você vai ver uma infinidade de fundos, nós temos bastante fundos. Prefiro os maiores, prefiro os que são mais diversificados. Não é nenhuma recomendação, mas a minha impressão é que os fundos grandes aí estão em torno de 0,6 a 0,8. Isso é uma bela rentabilidade mensal, né? Então, fica aí a ideia de que fundo imobiliário não é muito afetado por crise, percebeu? Né? A crise maior nos fundos imobiliários foram nos fundos de tijolos em que os shopping centers foram fechados, né? Os galpões logísticos bombaram, por exemplo, o galpão logístico que aquelas firmas de internet que tinha que fazer a logística de envio dos produtos vendidos, houve eles nem sentiram a crise, né? Então é muito interessante você observar isso. Tá? Fica aí a minha dica, não é uma recomendação, é uma reflexão minha. Obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima. Deixe o seu like no vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo, beleza? Até a próxima!